Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre o escoamento de f, f que é x mais y menos x quadrado mais y quadrado j ao longo do segmento de reta de 1, 0 a menos 1, 0. Bem, primeiro vamos entender o que é escoamento, O que significa um campo vetorial como esse escoar através de uma curva qualquer. Se você imagine aqui uma curva qualquer C, que tem um ponto inicial e um ponto final, uma curva C qualquer. E todos os infinitos vetores que compõem esse campo vetorial. Imagine aqui um conjunto de vetores que compõe, Imagine aqui uma série de vetores uma série de vetores que compõem esse campo vetorial. Perceba que esses vetores eles representam um fluxo, um movimento, pode ser um campo de velocidades que passam pela curva. O escoamento é o quanto esses é uma forma de medir como que esse campo vetorial está escoando sobre essa curva aqui. No nosso caso, um segmento de reta, certo? Então, o que nós vamos calcular aí, nós vamos mostrar uma forma de calcular isso, através de uma integral que vai nos dar o escoamento. Se você fixar um ponto, pega essa curva C aqui, imagina aí novamente essa sua curva C, e fixa um ponto dela, fixa um único ponto, você vai ter um vetor, um vetor associado a esse ponto. Percebe que cada vetor desse associado a um ponto, você vai ter um vetorzinho aqui, ó. Esse vetor é o nosso vetor f. E eu preciso, Lembra, o ponto da curva que tem coordenada x, y. Você vai jogar aqui o x e o y aqui, o x e o y aqui, vai obter as coordenadas, as componentes de um vetor, que é esse vetor f aí. Como é que eu faço para medir o escoamento? Como é que eu faço para medir naquele ponto ali o escoamento? Nós usamos para medir o escoamento a reta tangente a essa curva naquele ponto. Lembra que aqui, nesse ponto, passa uma reta tangente, ó. Você tem uma reta tangente T, tangente à curva nesse ponto. Na verdade, você tem duas retas, uma reta tangente e uma reta normal, que são usadas para calcular essas coisas. Se você pegar a reta normal é uma reta perpendicular à reta tangente, formando em um ângulo de 90 graus. Como é que nós medimos o escoamento? Nós medimos o escoamento através de um produto escalar. Perceba que quanto mais próximo da reta tangente estiver o f, maior ele está escoando sobre a curva. Quanto mais próximo da reta normal, a reta n aqui, a reta normal estiver f, menos ele está escoando sobre a curva e mais ele está atravessando. Tanto que quando o f está sobre a reta normal n, ele está atravessando apenas naquele ponto, está atravessando a curva sem escoar sobre ela. Quando ele está sobre a reta tangente t, ele está escoando sobre a curva sem atravessá-la naquele ponto. Então nós medimos através dessas duas retas. Nós fazemos o produto do vetor f com o vetor tangente t. Perceba que o vetor tangente t ele vai estar aqui, ó. Esse é o vetor tangente t. Quando você multiplica f vezes t, produto escalar, quanto mais próximo de t estiver f, maior é o valor do produto escalar, maior é o escoamento. Quanto mais próximo de n estiver f, menor é o produto escalar, menor é o escoamento. Quando f está sobre t, eles são perpendiculares. Então o produto escalar é zero. Então não existe escoamento, só o fluxo atravessa. Ela não está escoando sobre a curva, está fluindo através da curva. Bem, a integral que calcula isso é uma integral, então esse escoamento
é uma integral sobre a curva C de f vezes t ds. Como é que nós calculamos essa integral? Nós transformamos tudo em termos de um parâmetro t. Transformamos a curva C em uma curva em termos de t, um r de t. Calculamos a sua derivada, que vai nos dar o vetor tangente, e fazemos o produto em termos de t. Nós transformamos toda essa expressão em uma integral em termos de t, com t variando de a até b, o f dado em termos de t, e o vetor t ds passa a ser o r' de t dt. Então, r' de t dt é o vetor tangente, né? O vetor tangente à curva em termos de t. Quem que é o r de t? O r de t é a parametrização da curva, em que nós temos o x em termos de t vezes i, mais o y em termos de t vezes j. Então, todo o trabalho de resolução desse exercício começa pela parametrização. E lembra que o nosso segmento, a nossa curva C é um segmento de reta, que vai de 1, 0, ponto inicial, isso é importante. Ele vai de 1, 0, que é o ponto inicial, até o ponto menos 1, 0, que é o seu ponto final. Certo? Então vamos começar a fazer esse exercício, fazer a nossa parametrização. Lembra que a nossa curva é um segmento de reta, que tem esse aspecto. Ponto inicial x igual a 1, y igual a 0. Ponto final x igual a menos 1, y igual a 0. E no sistema de eixos, ela está sobre o eixo x, né? Se está sobre o eixo x, a sua coordenada y é sempre 0. Então nós já temos aí uma característica desse segmento de reta. O y é sempre 0. Então vamos começar a montar a nossa parametrização para começar a montar a nossa integral. Então o nosso r de t, ele vai ser igual a... Perceba que o t varia de 1, né, até menos 1. O sentido é importante, pode alterar o sinal da integral. Então, de 1 até menos 1, então o nosso x é menos t vezes i mais 0 vezes j. Então, nós temos aí a nossa parametrização, menos t vezes i mais 0 vezes j. Por quê? Porque o t, né, o t vai variar de menos 1 até 1, do menor valor ao maior valor. Quando t for igual a menos 1, que é o ponto inicial, nós vamos ter menos 1, 1, 0, que é esse ponto aqui. Quando t for igual a 1, que é o seu ponto final, menos 1, 0, que é esse ponto aqui. Então esse é o nosso r de t. E o nosso r' de t? O nosso r' de t, ele vai ser a derivada de menos t em relação a t, que é menos 1, e derivada de 0 é 0, mais 0, j. Então esse é o nosso r' de t. Com isso a gente pode começar a montar a nossa integral, né? Nossa integral aqui, ó, nosso escoamento, ele vai ser uma integral de menos 1 até 1 do f em termos de t. Quem que é o f? É o x mais y, né? Lembra que o x em termos de t é o menos t, o y em termos de t é 0, né? Então x mais y é menos t mais 0 vezes i, né? Lembra que aqui é menos, né? Tem que lembrar que o nosso campo vetorial f, ele é dado como m dxy i mais n dxy j. Então, quando você olha o sinalzinho aqui, aqui é mais, aqui é menos. Então, o nosso n é menos x quadrado mais y quadrado, né? Então, menos, né? Menos
x² mais y², né? Quem que é o x? O x é menos t ao quadrado. t² mais 0 j. Então esse aqui é o nosso f vezes o r' de t, que é o menos 1 i mais 0 j. Tudo isso dt. Lembra que é um produto escalar, né? Você está fazendo um produto escalar de f vezes t. Esse produto escalar vai te dar um número, né? Naquele ponto você vai ter o valor do escoamento naquele ponto. A integral soma todos os valores, né? Todos os infinitos pontos de menos 1 até 1. Como é produto escalar, é esse vezes esse mais esse vezes esse. Então isso aqui vai ser uma integral de menos 1 até 1. Esse menos t vezes menos 1 é t. t² vezes 0 é 0. Então, t mais 0, t menos 0 é o próprio t. t dt. Que vai ser igual a integral de t em relação a t é integral de potência, t ao quadrado sobre 2, de menos 1 até 1. Aí aplico o teorema fundamental do cálculo, f de b, que é 1, né? 1 ao quadrado sobre 2, f de b, menos f de a, que é o f de menos 1. Lembra que menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, então vai dar meio menos meio, menos meio é 0. Então nós não temos escoamento desse campo vetorial nesse segmento, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.